A graça e a paz, meus irmãos. Aqui quem fala é o Jonathan Souza, o cooperador aqui da Igreja Batista Manancial. E hoje eu estou aqui com o Carlos Eduardo, que também é vice-presidente da nossa igreja. Está aqui há um bom tempo e ele tem algumas coisas para falar com a gente. Estamos fazendo esse bate-papo aí como de forma experimental, para ver como que vai fluir isso. E convidamos o Carlos hoje, a mídia da igreja convidou o Carlos hoje, para que a gente possa estar batendo esse bate-papo, tendo esse tempo de mesa, né? Para a gente saber quem é o Carlos, como que começou a caminhada na fé, quais que são os planos e os projetos, e para entender um pouco mais do que ele espera, né? Qual é a perspectiva dele para essa nova caminhada, essa nova etapa que estamos entrando como igreja. Carlos, é um prazer ter você galera. aqui. Cara, que isso. É sempre bom estar aqui, é sempre bom estar em igreja, né? E estar em igreja é sempre maravilhoso. Cresci nisso aqui, então é bom estar aqui. É maravilhoso, realmente. E então, Carlos, a gente sabe que você, né, passou por várias coisas, você foi uma das pessoas que permaneceu aqui, né, a gente sabe, né, numa história que teve uma tempestade muito grande, mas você foi o que permaneceu. E eu vi uma frase muito interessante de um pastor, no qual ele diz que coragem para romper muita gente tem, agora coragem para permanecer é o que separa meninos de homens. Então, assim, é uma coisa que eu admiro, né? Mesmo com essa avalanche toda, né, que passou. Mas vamos deixar esse assunto para lá e eu quero saber quem é o Carlos. Cara, Carlos Eduardo. Primeiro aquela resposta clichê que a gente sempre escuta. Carlos, tenho 27 anos, sou casado, tenho 2 filhas lindas, a Annelise e a Izzy, que estão ali fora, estão brincando, inclusive, junto com a Ágata. Graças. Então, Carlos se converteu há 14 anos, 13 anos, me converti em 2013, final do ano, aniversário da igreja. Qual era a sua idade? Eu tinha 14 anos, estou com 27, então 14 para 15 anos, também é uma viagem essa história da conversão, mas essa resposta é clichê. Mas se eu fosse resumir o Carlos em uma palavra só, Jonathan, seria aquilo que a gente acabou de falar, a persistência, né? Sobre a insistência de ser constante. Muitas pessoas falam que é muito importante o seu começo. Glória a Deus por isso, é importante o começo. Mas é importante também a trajetória. E as pessoas desistem na trajetória justamente pelo fato de ser difícil. Então, se fosse resumir o Carlos em uma palavra só, seria resistência. Né? Persistência. É aquilo que resume o Carlos. Passamos momentos difíceis, ruins, mas o segredo é persistir, o segredo é continuar essa caminhada. E isso é ser cristão, né? A caminhada cristã. Se a gente for analisar o contexto bíblico, né? Você é salvo quando você aceita Jesus, e você continua sendo salvo, que é a salvação progressiva, até ser eternamente salvo. Seria fácil demais se fosse só o começo. Só o começo, né? Pronto, levantei, aceitei Jesus e tô acabou. Salvo. Acabou, pronto. Então a gente vai ver que evangelho é caminhada, evangelho envolve o outro, evangelho envolve tantas outras coisas que a gente acha que é só o começo, não. Mas aí tem uma caminhada cristã, e essa caminhada cristã exige de cada um de nós. Isso não é só de mim, não é só do Jonathan, não é só de quem está há 50 anos na igreja ou de quem acabou de se converter. É uma caminhada que vai exigir de você que o segredo é esse, persistir. Persistir, porque é uma caminhada também que a gente sabe por que a gente permanece, por que a gente continua. Que a gente experimentou e sabe que vale a pena. Vale a pena. A gente sabe o que espera a gente lá no final. Então isso é muito importante. É uma das coisas que eu admiro você, porque mesmo de longe ver a sua permanência aqui, ver você voltar para cá depois de uns anos e ver você aqui, sabendo de tudo que passou e ainda permanecer aqui, isso é muito importante. Eu fico admirado por essa questão. Glória a Deus, cara. É interessante, ainda vindo de mim para você, de você para mim. Para quem não sabe, eu e o Jonathan estudou junto, Jonathan? Estudamos juntos, na mesma escola, na mesma realidade. Eu era uma benção. Eu também era uma benção. Vamos muda essa parte. Mas assim, a gente vê pessoas do bairro, pessoas da nossa realidade, né, do nosso convívio, que hoje também caminham na presença de Deus, umas que infelizmente não caminham na presença de Deus, por algum motivo conheceram, mas que até se desviaram. Eles começaram, mas desistiram no meio do caminho.
E assim, é bacana a gente ver pessoas que a gente cresceu, porque eu joguei bola com você, John. Sim, jogamos bola. Não era briguento quando eu jogava bola, não era briguento. Mas tipo assim, é bacana a gente ver pessoas que a gente cresceu junto na escola ali, brincava de bola na rua, caminhando junto. Isso é maravilhoso. Então, da mesma forma que você falou que admira, eu também admiro, porque a gente cresceu, a gente se conheceu ali quando era piá, né? E a gente sabe a realidade que o bairro trazia, né? Sabia a realidade que o bairro Jockey Club traz. E muitos não conheceram essa realidade, mas nós estávamos encaixados dentro dela, né? Eu vim para Dourados, eu não sei... Você é douradense? Desde que nasci. Desde que nasci. Então, eu não nasci em Dourados. Eu nasci e cresci no Jockey Club. Eu não nasci em Dourados, eu nasci em Amambaia, uma cidade vizinha daqui. Só fui nascer em Amambaia, né? Uma longa história. E aí morei um tempo na fazenda com os meus pais. Meu pai cuidava do gado, sabe? Só que com 5 anos de idade eu já saí da fazenda e vim para Dourados. Então com 5 anos de idade eu já vim aqui para Dourados. Eu passei no máximo 1 ano fora do Jockey Club, né? Então eu vim para cá em 2001. Então, em 2002 já estava morando aqui no Estrela Verá, que é no fundo do Jockey aqui. Então, eu cresci nisso aqui, cara. Que era um lugarzinho bem difícil. Cara, acho que é até hoje, né? Hoje, graças a Deus, em nome de Jesus, já tá mais transformado. Mas, cara, foi um bairro... no início, né? Meu pai era pedreiro na época. Sim. E ajudou a construir o Estrela Verá. Eu nas areias lá. Cara, histórias e mais histórias. Nas areias. Então, nós conhecemos da realidade do Jardim Jockey Club, né? A quadra aqui do Clori, que é uma escola que tem na frente da igreja, cara, tem muita história para contar. Então, assim, a gente sabe, né, do que o bairro passou, o que o bairro era e o que o bairro está hoje. Então, a gente vê pessoas caminhando com o mesmo propósito, com a mesma intenção, com a mesma intensidade que a gente. Então, é maravilhoso, cara. A gente tá aqui para louvar esse Deus. Imagine só, quem diria que um dia nós ia estar aqui gravando, né? Cara, conversando sobre Deus, sobre igreja, falando sobre estando na mesma igreja. Crescendo num bairro no qual eu e você seriam considerados improváveis, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse ser improvável, né? De verdade, cara, eu não me enxergaria, nunca me enxerguei assim, até conhecer a Cristo. Nunca me enxerguei, serei tal pessoa de tal igreja, com esse tal nome, né, que você me apresentou como vice-presidente. Nunca me imaginei ser o vice-presidente da igreja, né? Às vezes você tá no seu ministério, tá na sua igreja, tá no seu cantinho, fala, não, tô aqui de boa, quietinho. Tranquilo. Deus te pega. Deus te pega. Quando você menos espera ainda. Mas então, Jonathan, é isso aí, cara. O Carlos é esse cara aí. Esse cara. Persistiu e estamos aí até hoje, acompanhando cada crescimento, tijolo por tijolo, né, dos crescimentos, instrumento por instrumento, voz por voz, e o mais importante, pessoas por pessoas. Pessoas por pessoas. O que é o alvo, né? O alvo são pessoas. O alvo do evangelho, né? É o ID, né? O ID fazer discípulos, né? Nós não tem isso só para nós. Por isso que a gente chega a ser chato muitas das vezes, né? Para a pessoa acha que a gente é chato, falando de Jesus, né? Querendo mostrar, cara, eu fiz tal coisa na igreja. Tal coisa, a igreja tal isso. Aí as pessoas, nossa, cara chato, fala de igreja, mas não é, que a gente experimentou de uma coisa que quer que as outras pessoas experimentem também. Que a gente experimentou com bom com suave, com agradável esse estar no evangelho, estar na igreja. Então a gente acaba querendo passar isso para as pessoas também. Eu estava falando, não te cortando, mas eu estava falando isso recentemente. Depois do culto de ontem, de quarta, estava conversando com um jovem, adolescente da nossa igreja a respeito disso, né? E dificilmente você vai levar alguém a um lugar que você nunca foi. Realmente. Então você vai levar alguém a um lugar que você já conhece e sabe que é bom. E a presença de Deus é exatamente isso. Às vezes eu pareço chato por apresentar um Cristo para você, mas é por quê? Porque eu sei que esse é um lugar bom. E se esse lugar transformou a minha vida, pode transformar a sua. E se esse lugar transformou a nossa vida, Jonathan, pode transformar a sua vida. E com certeza vai, porque Deus é um Deus que tem planos de bênção e não maldição, planos de paz e não de guerra. Deus é um cara maravilhoso. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Nenhuma batalha que venha, nenhuma batalha que aconteça se compara ao que Deus é pra gente. Porque Paulo escreve, né, ele fala bem assim, tenha em mente que os seus sofrimentos leves e momentâneos não se compara com a glória que será revelada. O cara que foi carcerado, o cara que foi apedrejado, o cara que foi humilhado, o cara que sofreu 2 naufrágios, o cara que foi picado por uma serpente, de repente ele escreve uma carta falando os seus sofrimentos leves. Não fala os seus, ele fala os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Então ele experimentou isso e ele quis passar isso, passou,
portanto, que é um dos maiores apóstolos, né? Plantador de igrejas, Paulo. Plantador de igrejas, um missionário de forma absurda. Ele é responsável por 50% do Novo Testamento. E a gente experimentou disso também. Ah, Jonathan, mas eu ouvi que você já passou por isso. Tem gente que conhece e fala, minha mãe, se minha mãe estiver vendo, ela é testemunha. Ela chegou para mim e falou, Jonathan, eu não sei como que você consegue pisar na igreja ainda. Por causa das coisas que aconteceram. Situações que acontecem. Aí eu peguei e falei para ela, mãe, porque eu não tô ali por causa de fulano, não tô ali por causa de ciclano, não tô ali por causa de pastor, tô ali por causa de Jesus. Tem um foco. Tô por causa de Jesus. E isso que é o bacana do evangelho. Cara, não tem para onde voltar. A gente até tenta. Tem um louvor que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E o trazer isso para nossa realidade é quem já sentiu a presença, quem já esteve de joelhos sentindo a presença de Deus, quem já esteve em oração e sabe o prover de Deus, não sabe vir em outro lugar. Sabe? Você pode até tentar. Pode até tentar. A gente não consegue nem explicar. O que é essa presença? Ah, mas como que é sentir a presença de Deus, meu amigo? Eu estava conversando recentemente, então, alguns meses eu digo, com uma pessoa que não acredita em Deus, né? Eu falei, tá, mas me diz aí, o que é esse Deus então? O que é sentir a presença de Deus? Eu falei, cara, eu posso te dizer um monte de coisa aqui. Eu posso te falar um mundaréu de coisa aqui. Né? A gente pode estar aqui debulhando sobre o que é a presença de Deus. Mas você vai saber o que é a presença de Deus quando você sentir o toque dele. Né? Quando você, cara, não tem outra saída a não ser Deus. Então, a presença de Deus é maravilhosa. É maravilhoso. Bom, é legal quando o papo flui assim. Sim, e juntou nós dois, né? Já vai falando e tal. Juntou nós dois. Ah, mas o que eu esquece, cara? Vamos falar da Bíblia. Cara, vamos falar de Deus, cara. Do experimento que estar no Evangelho, isso é maravilhoso, cara. Mas por que a gente fala muito sobre isso? Porque isso é o que resume quem somos. Sim, né? No fim das contas, eu posso falar que eu sou aqui, posso ter um currículo maravilhoso, posso ter um cara estudado, não sou tão estudado assim, mas posso ser um cara estudado, você pode ser um cara estudado, mas quando nós conhecemos quem somos perante Deus, é isso que nos guia, isso que nos move, é isso que faz a gente viver, né? Faz a gente ter um propósito. Isso é maravilhoso. Tá, mas vamos voltar agora. Carlos, esposo também. Esposo, casei há 4 anos, casei. Foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu, antes de casar, né, tomei várias decisões erradas. Sim. Assim, Tamo junto, eu não vou dizer que foram decisões erradas. No meu caso, já digo que foi. Porque foram aprendizados. Sim, né? realmente. Eu tomei lição com algumas coisas. Acertei em algumas coisas, errei em algumas coisas. E aí eu posso estar pensando assim, passando pela cabeça da galera que está assistindo, você está aqui justificando os seus erros. E não, eu estou aqui justificando que em meio a decisões erradas, você tem a oportunidade de tomar decisões certas, de fazer o certo. Entendeu? Então, assim, eu era uma pessoa quando casei. E hoje, eu vou dizer, profissionalmente, eu melhorei. Vou dizer que espiritualmente eu melhorei. Minha esposa é minha auxiliadora. Quem escuta o meu chororô em relação à igreja, em relação ao ministério, em relação à vida espiritual. Então, assim, eu consigo desabafar com minha esposa. Em relação financeira, cara, o tanto que eu cresci depois que eu casei, isso eu digo financeiramente. Então, assim, minha esposa é literalmente aquela auxiliadora que está escrito ali em Gênesis, sabe? Quem me ajuda, puxa minha orelha mesmo, ainda mais minha esposa, a igreja que conhece, puxa minha orelha mesmo. Crescemos nesses 4 anos juntos, eu também, né? Pego no pé dela quando necessário. Um ajuda o outro. Assim, ambos fazemos parte do mesmo ministério, da mesma igreja. Ela também tem os compromissos que eu tenho. Eu sou o vice-presidente, ela é a primeira secretária. Então, assim, é um casal que ora junto, que cresce junto. Então, assim, minha esposa é realmente a auxiliadora aqui. Isso é importante você falar, porque a gente está vivendo uma geração hoje que cagou pro casamento. Casamento não quero, relacionamento, não quero. Mas se você é um cristão e você está dentro da igreja, querendo viver os propósitos de Deus, se você não consegue ficar solteiro, você precisa se casar, porque melhor que seja 2 do que um só. Sim. Então já é o começo daí.
Ah, mas, irmãos, hoje em dia tá muito difícil, porque as pessoas falam, ah, mas casamento traz isso, casamento Esse traz aqui, aquilo, outro, casamento... traz. E o problema é que essas pessoas que falam isso, normalmente elas carregam isso pro Já relacionamento. foram. E aí, no fim das contas, quem acaba sendo errado foi ela. E depois que termina o relacionamento, fala que a culpa é, né, no geral. Sim, no geral. No geral. É Cara, e casamento, eu experimentei no casamento, hoje eu sou solteiro, por N situações, mas eu experimentei no casamento. Por mais que com tudo que eu passei, cara, não tem explicação o que é ter uma família. Sim, velho. é outra É coisa. outra coisa, você poder, vamos passear num domingo, vamos ir num parque, vamos fazer isso, vamos fazer uma janta junto, Sim, vamos limpar a casa junto no final de semana, cara, isso não tem preço. Você vê seus filhos correndo, brincando ali, cara, não tem Não tem preço. preço. Não É algo tem preço. maravilhoso. Você chega do serviço cansado, Chega tá assim, agorizada lá te gurizada tá esperando. lá te esperando e já dá aquele gás, querendo ou não. Carlos, só foi coisa boa? 4 anos de casal, tá em lua de mel, né? A gente escuta muito isso, gente, de quem tem 30 anos. Ah, você só tem 4 anos de casal, tá em lua de mel. Não, cara, foram erros, foram pisadas de bola, Sim, né? sempre. Mas a gente sempre conversa. Eu acho que o segredo é esse diálogo, diálogo, né? Eu gosto de conversar mais. Minha esposa, ela é mais espera esfriar o negócio ali para depois ela vir conversar. Mas foram 4 anos de erros e acertos, né? E essa é a caminhada casal, Muito é isso, né? Cara, Carlos, 30 anos nunca briguei. Será? Então, aí Então eu tenho 4 anos, já discuti várias vezes com a minha esposa, mas a gente sempre se resolve, sempre conversa, não deixa esses diálogos durar semanas. A gente escuta casais que ficaram uma semana sem se falar. Você falar, meu Deus, né? já pensou? Uma semana sem se falar. Na mesma casa, né? Fica aquele climão, fica um clima chato, fica um clima só desgasta. Só desgasta. E isso aí soma, né? Soma, aí chega na hora da... Ah, aconteceu só isso e ela largou de mim. Não, é uma soma de coisas. Eu já ouvi, do nada a mulher decidiu ir embora. Opa, calma aí, nada acontece do nada, né? Relacionamento tem dessas coisas. Tem renúncias, né? Tem tudo isso. Mas as pessoas hoje em dia olham muito pro lado do problema. Pela dificuldade. Enfatizam mais Dá mais crédito à dificuldade, ao problema, do que a união, a ajuda. Sim. Se você tem alguém para te ajudar, cara, nem tudo você consegue fazer sozinho. Nem tudo você dá conta de fazer sozinho. Um homem não foi feito para viver sozinho. Entendeu? Por isso que Deus até falou, olha, não é bom que o homem viva só. Então eu vou fazer uma ajudadora idônea para ele e resolveu fazer Eva. Então, casamento, cara, é uma coisa... Não imaginei que a conversa ia chegar. Sim, nesse nível, mas chegou, cara, mas casamento, assim... Das pessoas que me conhecem, você que me conhece deve pensar, mas como que ele acha que o casamento é tão bom assim? Sim, eu acho, eu experimentei, eu sei como que é maravilhoso. Se as duas pessoas estiverem unidas num só propósito, num só parecer, e estiver disposta a melhorar, se a pessoa quiser melhorar mesmo, se ela quiser falar, não, eu tô errada nesse ponto, e você tá nesse, sentar, conversar, dialogar, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque vocês vão crescendo junto, vão amadurecendo junto, um vira a força do outro, e assim, o casamento dura anos e anos. Agora, se no primeira toalha molhada, eu costumo falar isso. Não, primeira toalha molhada na cama, primeira toalha molhada na cama, vou pra casa de mamãe. Pronto, aí já era. Aí não tem como. Então, isso que a gente tem que entender, a nossa geração, né? Cara, o pastor Cláudio Duarte fala muito sobre isso, né? Sobre relacionamento. Mas literalmente são duas pessoas que foram criadas em realidades totalmente diferentes. Uma está aqui vivendo uma realidade, outra está aqui vivendo outra. Essas duas pessoas vão se casar, vão se juntar. E aí, moço, vai ter problema. Mas o segredo é realmente esse diálogo, essa conversa, esse casamento, essa união, essa junção. Eu vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. Eu não vou abrir mão disso, eu vou conversar com ela, porque isso é importante para mim. A gente falando assim parece muito fácil, né? Parece muito fácil. Nós sabemos na prática que não tá aqui na minha casa, a gente pode escutar, a gente não tá aqui na minha casa para saber, mas assim... Não é. Não é fácil. Não é fácil, cara. Mas quando você faz dar certo, é satisfatório. Muito bom. Eu tô ansioso para falar de uma coisa, que eu sou pai. Sou pai. E eu quero saber de você. E aí, a experiência. Ser pai, cara... Experiência de ser pai. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Eu não sei se dá para usar esse exemplo, mas eu
via meu pai, meus tios, né? A gente chegava, não sei se você também visitava, eu vou visitar meu tio. Eu chegava lá na casa do seu tio, tava lá a mesa feita, a jantinha feita, a despensa cheia, um carro na garagem. Você via a casa feita, né? Você via um lar feito ali. E aí, cara, bacana isso aí. A gente sonhava com isso. Sonhava com isso. Cara. E hoje, ser pai me faz entender o que é isso. Entendeu? Ser o provedor é muito importante, né? Ser o provedor, ser o cara que mantém o mantimento da sua casa, o alimento da sua casa, que paga as contas, que trabalha. E ser pai, eu acho que é isso, entendeu? Tipo assim, você saber que você está fazendo isso em prol de alguém que daqui a um tempo vai sair, mas que deixa eu tentar explicar isso. Que vai poder, que usufrui disso, pronto, que usufrui desse esforço que você faz. É um sentimento maravilhoso, ele, né, é um sentimento maravilhoso. Eu procuro, tanto com a Annelise, tanto com a Izzy, eu procuro bagunçar o mais possível. Eu procuro bagunçar, eu tenho um tio Nilson, não sei se ele vai assistir por um momento, mas tio Nilson, e tio Maurílio também, marcaram a minha infância. Marcaram a minha infância. Por quê? Porque eu cresci, queria ser forte, né? Tava ali com meus 7, 8 anos, queria ser forte. E eles brincavam comigo, tanto com meus primos também, da gente tentar derrubar eles, né? E isso marcou a minha infância. Marcou porque eu gosto disso, né? Gostava disso. E procuro fazer isso com as minhas filhas. Para marcar a infância delas, marcar momentos com elas. Às vezes a gente chega cansado do serviço, a gente chega cansado da rotina, com a cabeça cheia de coisas, às vezes conta para pagar, né? Mas a gente precisa ser pai. A vida tudo tem dessas coisas, né? Não sei se vocês sabem, se você é adolescente e está vindo isso aí, vai chegar. sabe que os boletos vão chegar e não é a frase que seu pai fala só para encher o seu saco. Não. Então, você tem que, falando de relacionamento, de ser pai, de ser esposo, né? Casado, ser pai, família, você tem que ser um bom profissional. Precisa ser um bom profissional no seu serviço, né? Para você manter isso, né? Tem que trabalhar com excelência. Às vezes dá vontade de... Pensando no longe de casa. Dá vontade de fazer um joia pro chefe, mas você tem que ser um bom profissional. Tem que ser um bom motorista no trânsito. Tem que ser um bom pai. Tem que ser um bom marido. Tem que ser um bom provedor. Então, tudo se envolve. E ser pai é uma das prioridades que eu tenho, né? Porque eu sei que minha filha um dia vai namorar. A sua também vai. E a sua também vai. Um dia ela vai namorar. E eu não vou conseguir segurar isso. Não tem como, né? Não. Mas eu posso fazer uma coisa. Tornar isso o mais difícil possível para eles. Porque daí ela vai ver, não vai aceitar menos daquilo que vai aceitar menos que eu dou para ela. Exatamente. Se eu só excomungo, se eu só faço isso, você é isso, você é aquilo outro, o primeiro que falar eu te amo. Vem cá, meu amor. Já tem aquela. Entendeu? Então eu procuro ser um pai presente, pai firme, né? Porque senão essa gurizada de hoje em dia monta nas costas da gente. Soltou um pouco, né? Então, procuro ser um pai firme, ser um pai amoroso, ser um pai cuidadoso. E minhas filhas, cara, minhas filhas é o que me dá o gás. Minha filha, que eu chego em casa, dá aquele abraço, eu vejo a Annelise, cara, eu chegar em casa, a Annelise se esconde. Pra quê? Pra mim achar ela. Procurar ela. E agora a Izzy tá andando, tá fazendo as artinhas dela. Aí você chega direto no portão, vem me receber, me dá um beijo. Papai, mãe, então isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Não tem explicação, não tem. Ser pai é maravilhoso. Eu vendo a Agatha crescer assim, eu vendo ela com a inteligência dela, falo, cara, olha só, parece que foi ontem que eu tava tendo que trocar fralda, agora ela já tá me dando sermão, falando pra mim beber água. Eu não vi você bebendo água hoje. Sabe? Cara, a importância de pai, ser pai, eu tenho até algo pra contar, acho que eu não disse isso nem pro meu pai. Mas assim que a Izzy nasceu, eu peguei ela no colo, e aí, cara, acabou o mundo pra mim ali, entendeu? Eu tava com a minha filha no colo. E aí eu liguei pra uma pessoa, liguei pra outra pessoa, vídeo chamada ali na mesma sala do parto, né? Fui pra um cantinho, e aí conversei, e tudo só apresentando a Izzy e tal, falei com várias pessoas. Mas a importância da figura paterna, quando eu liguei pro meu pai, quando eu liguei pra ele, e ele atendeu, eu falei, pai, aqui é isso. Eu chorei.
Porque eu sei a importância do pai, né? Da figura paterna. Eu chorei porque, cara, tô mostrando a minha filha pro meu pai. É uma coisa assim, né? Aí, como o Jonathan conhece um pouco da história, da história de vida, cara, isso pra mim é maravilhoso. É maravilhoso. Pra mim é maravilhoso. Agora chegou minha vez. Agora eu que sou o pai. Agora eu estou desse lado da moeda, né? Então, cara, é maravilhoso. Cara, e você falando tudo isso, assim, sobre família e casamento, me fez lembrar um versículo também, que eu sou muito bom de lembrar o texto, mas eu não lembro a base bíblica. Tamo junto. Eu não lembro. Junto. Mas se você pesquisar lá, colocar no Google exatamente o que eu falar, você vai achar. Um versículo que fala que eu acho muito importante. Até há uns anos atrás, eu fiz uma reunião em casa, fazer um culto em casa, toda segunda-feira, por causa desse versículo. Foi muita coisa que aconteceu, não é o momento para contar, mas eu comecei a fazer uma reunião em casa. Parei porque os anfitriões da casa, né? São eles que mandam, então aconteceu algumas coisinhas, a gente teve que parar. Mas esse versículo diz: se você não cuida da sua família, principalmente da sua própria casa, você negou a fé e é pior que um descrente. Então, cara, pensando em tudo isso, você está vendo a importância de a gente ser isso que você está falando, a gente agir da forma que você está dizendo, a importância que é a gente cuidar dos nossos, cuidar da nossa família, ser o provedor, ser o pai amoroso, ser o pai cuidadoso, ser o pai rígido também. Então, isso é muito importante, por causa que eles, depois, que nem você disse, eles vão ir. Eles vão ir aí. Qual é o legado o que vai ficar é o que eu ensinei. Qual é o legado que eu deixei? O que eu ensinei? Será que a minha filha, ela vai procurar um homem à minha altura, ou ela não vai querer um homem nem parecido comigo? Então, tem que é uma pergunta a se fazer e se pensar, né? Qual pai eu tô sendo? É isso que eu penso, tipo, e aí, será que eu vou ser um tão bom exemplo que a minha filha não vai aceitar menos do que eu ofereço? Ou vou ser tão ruim ao ponto dela falar, eu não quero um cara igual a ele, perto do meu pai. Então, é algo que a gente tem que se pensar, né? E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Porque, tipo, como eu falei, nada acontece do nada, a gente vai aprendendo a ser pai. Eu tô aprendendo a ser pai ainda. Eu tô aprendendo a lidar com muitas situações. Vai chegar a adolescência, eu vou ter que aprender a lidar com outras situações. Eu tô tendo uma pré-adolescente em casa de uma maneira precoce, né? A Annelise ali tá... Esse dia foi até bonitinho. A mãe dela brigou com ela, ela foi no travesseiro e gritou no travesseiro. Cara, cena de filme. Mas a gente vai aprender a lidar com isso, né? A palavra de Deus fala, já mudando um pouquinho de assunto, sobre ser filho, né? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E aí, é o mandamento com promessa. A gente tá falando aqui sobre ser pai, né? Aí parece que tem um pai lá do outro lado falando, não, eu preciso ser isso. Mas ser filho também é honrar, cuidar, né? Por que eu valorizo esse momento? Porque eu valorizava esse momento com os meus pais. Meus pais não valorizavam esse momento comigo. Meus pais são isso. Meus pais são aquilo outro. né? Que a gente escuta esse tipo de reclamação, né? Não se trata dos pais que eles foram, se trata dos pais que você vai ser. Eu tô numa igreja, né? Eu tô numa igreja e meus pais não vão, então eu não vou honrar meu pai e minha mãe. Não faz sentido. Negativo. Honra teu pai e tua mãe. Se fosse algo específico, a Bíblia falaria, honra teu pai e tua mãe que está na igreja. Se acaso eles estivessem na igreja, né? Se acaso estão na igreja, aí tá tudo bem. Negativo. Meus pais, eles não iam para a igreja junto comigo, né? Eu me converti em 2014, minha mãe chegou até a um período muito atrás, ir na congregação cristã, saiu por não sei por qual motivo, mas então meus pais não eram pessoas que caminhavam junto comigo na igreja, mas eu os honrava, respeitava. Às vezes com nossos pais a gente perde a paciência, né? Pela infantilidade, pela imaturidade, né? Mas sempre honrei pai, honrei mãe. E eu acredito muito, Jonathan, muito mesmo, que um dos motivos de eu ser tão abençoado assim é porque eu honrei pai e mãe. Independente de ministério, independente de igreja, independente de religião, né? Eu honrei muito meus pais. Passei um período muito grande sem conversar com meu pai, mas também uma situação à parte ali, mas depois fui, pedi perdão, conversei, liberei perdão para os meus pais biológicos. É uma longa história, não sei se a gente vai chegar a entrar nesse assunto, mas liberei perdão para os meus pais biológicos, não conheci meu pai de sangue, eu fiz questão de ir atrás dele e falar, cara, não tenho nada contra o senhor, nem nada, nenhuma mágoa, pelo contrário, eu quero conhecer, quero saber, quero participar um pouquinho dessa vida aí, porque
É valioso isso, é importante isso. Acrescenta no honra teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe. Né? Então, isso é muito importante. Acho que nós vamos fazer uma parte 2 desse podcast. Cara, eu acho que não chegamos nem na metade do assunto. Rapaz, tem assunto, rapaz. Mas é importante, cara, ser pai e ser filho é bacana demais, porque todos têm direitos e deveres. E deveres. Aí, o que eu faço? Pai, não ir seus filhos. Honra teu pai e tua mãe. Entendeu? E eu acho maravilhoso, que eu até comentei, eu acho que no Dia das Mães, se não me engano, os textos, sobre, né, honrar o pai e mãe. Texto de Salomão. Salomão, ele pega, normalmente, né, o rei, as pessoas se prostram diante do rei, né, esse é o costume, independente se era pai ou mãe, se chegava perante o rei, tinha que se prostrar. E Salomão fez diferente, cara. Esse texto eu acho maravilhoso. Betseba vai falar com ele, né, em favor de Adonias. Vai falar com ele e ao ela chegar lá, ela não se prostra diante dele. Ele pega e se prostra diante dela. Cara, quando eu li esse texto, falei, cara, que maravilhoso. Que maravilhoso. O rei, o cara que poderia ser o cara carrasco, tipo, ele é autoridade máxima, eu sou autoridade maior no reino, então ele se prostra diante dela e além disso ele fala, pega uma cadeira, coloca a minha direita aqui para minha mãe sentar perto de mim. É minha mãe. Cara, se o cara mais sábio da Bíblia fez uma coisa dessa, então ele tem algo muito importante. Minha mãe não quer deixar eu sair, ai meu Deus. Cara, isso é maravilhoso. E Jesus, cara, Jesus no seu sofrimento, no auge do seu sofrimento, ele se preocupou com a mãe dele, a mãe terrena dele, falou, olha, mulher, eis aí teu filho, falou para João que estava ali. João, eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, João começou a cuidar de Maria. Era Jesus falando, cara, eu não vou poder estar mais cuidando dela. Tô indo, mas você fica aqui, por favor, cuida da minha mãe, cuida dela aí. Então isso, cara, como assim que eu não vou honrar meu pai e minha mãe? Independente de qualquer situação, eu também, assim, a situação dos meus pais sempre foi um pouco complicada. Graças a Deus, hoje a gente vive outra realidade, sabe? Sim. Mas assim, eu nunca, às vezes, uma vez eu levantei a voz pra minha mãe e me arrependi. Uma vez. Primeiro que eu acho que na nossa época, se não levantasse a mão, levantasse a voz, era... Então, tipo, a gente aprendeu a honrar pai e mãe, né? Muito, e respeitar pai e mãe. Eu lembro que eu não poderia passar no meio, assim, meu pai, olha, você não faz isso. Muitas lições valiosas que eu tento passar para minha filha. Claro que se a gente aprendeu apanhando, a gente não vai ensinar batendo, né? Mas só que também tudo tem o seu momento, né? Então, muitas coisas que eu aprendi com meu pai, eu tento passar para minha filha. Eu sei que é valor de... Isso foi muito legal que meu pai me ensinou. Então, eu vou tentar ensinar para ela. Se ele me ensinou de uma forma que eu não achei tão bacana, eu vou ensinar de uma forma diferente, mas que tenha o mesmo resultado. Cara, e é bacana isso, Jonathan, porque não sei se você percebeu, se as pessoas que vão assistir perceberam, mas não tem nada de Bíblia isso. A Bíblia é honra teu pai e tua mãe. A Bíblia é isso, honra teu pai e tua mãe. Né? A gente fala, tá falando de igreja. Não, cara, a gente tá falando das coisas básicas de uma boa convivência no lar, poxa. Coisa que a gente conviveu com as pessoas aí do outro lado. Então, ser crente é chato. Não, cara, ser crente é legalzão, porque, tipo, a gente tá falando do básico. O básico do básico, da vida cotidiana, né? Cara, se você gritar com sua mãe vai gritar com você. Princípios e valores que qualquer um tem que ter, né? Então é bacana. Mas família é bênção de Deus. Família não tem... Família é top. Cara, não tem explicação. Família foi um dos projetos maravilhosos. Eu vi uma frase que eu também acho... Sou muito desde de falar frases, porque eu gosto, né? E eu acho que marca a minha vida e também pode marcar a vida de outras pessoas. Eu vi uma frase de um pastor falando assim, a salvação é individual, mas o propósito e os planos de Deus sempre foi familiar. Sempre foi familiar. Você não vê Adão? Ele fez Adão e Eva. O Noé, você e tua casa que vai entrar na arca. Fala, olha, quando o carcereiro foi falar com Paulo, e aí, o que eu faço? Volta pra tua casa, moço. Aceite o Senhor Jesus que vai ser salvo você e a sua casa. Então, sempre o propósito de Deus leva para esse lado familiar. Tipo, a salvação individual, você tem que buscar pela sua salvação, mas o meu plano é familiar. Então, eu posso fazer isso, você pode fazer o que você quiser não, perdão. Você pode fazer, exercer o cargo que for dentro da igreja.
Você que está assistindo pode exercer o cargo que for na sua igreja. Desde o zelador ao pastor. Você pode exercer o cargo que for. Mas, na sua casa... Se não for na sua casa. Nós precisamos entender, cara, se eu construir na Annelise e na Izzy, mulheres de Deus que carregam princípios cristãos, eu venci. Top. Já venceu, né? Cara, top. Já venceu. Essas duas pessoas que eu tenho por responsabilidade, o cuidado, a oração, o zelo, o ensinar a palavra, o ensinar os princípios também terrenos, né? O fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Cara, minha família. Eu preciso sim trabalhar na igreja, preciso sim investir em pessoas na igreja, mas o meu foco é minha família. É, família. Cara, isso é poderoso. Eu já, lembrando de Noé e tal, sobre família, a gente se lembra de Abraão também. Por que Abraão? Porque a circuncisão, a circuncisão fala muito disso. Olha, você vai fazer isso quando o seu filho nascer. Com 8 dias você vai fazer, e ele vai fazer no filho dele, e era onde? Num órgão reprodutor. Pronto. Para cada geração que passasse, falasse, não, nós temos uns princípios, tem algo que veio de lá de trás. É continuidade geracional, né? Sim. Continuidade geracional é uma coisa que é muito importante, que infelizmente, às vezes pelas dificuldades que passaram, que nem nós temos uma infância difícil. Sim. Mas tem pessoas que têm uma infância difícil, daí tem filhos, não, eu vou fazer tudo diferente com meu filho. A ideia em si é legal? É, bacana. Só que a execução às vezes falha. Porque aí ele passa muito mão na cabeça, aí né? Cresce. Tudo que quer, compra, né? É aquela velha e boa, acho que nós estávamos falando, né? Tempos difíceis faz homens fortes. Homens fortes faz tempos fáceis. Tempos fáceis faz homens fracos. Homens fracos faz tempos difíceis. Exatamente. E é um ciclo. Se eu ensinar minha filha que... toma. Aí ela não vai aprender a se virar. Eu acho que tem até áreas da psicologia que deve falar sobre isso, né? Não sei se eu sou a pessoa mais apropriada, mas assim, é exatamente isso, né? A gente precisa ensinar a criança a se virar, velho. Nesse momento eu tenho, legal. Não tenho, chorou, olha. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então eu tento fazer muito isso com a Agatha. Eu amo quando eu tô no mercado, a Agatha fala, pai, eu queria comer tal coisa. Cara, quando eu tenho olha, bora. Legal. Agora quando eu não tenho, falo, ó, filha, no momento não tem. A ideia é, beleza, pai, não tem, depois compra. Mas se querer fazer, falo, olha, não é assim que funciona. Tem que entender que tem um tempo, quando seu pai, você sabe que quando seu pai tem, seu pai dá. Sim. Ensinar ela a entender que, porque entregar tudo na mão vai criar uma pessoa fraca. Sim. É que nem eu falo, eu não quero criar uma Agatha, que é minha filha, eu não quero criar uma mulher fraca. Eu quero criar uma mulher forte tanto na presença de Deus, como na estrutura, na palavra, e forte, assim, nos princípios básicos da vida, né? Então, é isso que eu quero para a Agatha. Muitas das vezes, eu dou uma segurada, às vezes o coração aperta quando a gente, né? A gente vai dar uma corrigida, fala um não, assim, o coração aperta, mas a gente tem que entender que aquilo ali é um ensinamento. É necessário, né? Essa correção. Porque que nem Deus fala, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ele diz em Apocalipse. Então, cara, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por que ele repreende e disciplina? Para você aprender, para você entender que as coisas não funcionam do jeito que você quer. Então, a gente tem que fazer. Se o Pai dos pais, nosso Pai, nosso Senhor, tem essa dinâmica, porque a gente vai usar vários outros meios hoje em dia que acontecem, vários outros meios para dizer que não pode, não é assim que funciona, né? Sim. Cara, com certeza nós aprendemos isso, e hoje nós estamos aqui, não foi só aprendendo sobre o que não fazer, né, ou o que fazer, mas o Jonathan, eu acredito que vai ser também nessa mesma linhagem, mas foi quebrando outros ciclos. Sim. Né? A gente tem que a gente conhece maldições hereditárias, né? Algo que vem de gerações em gerações, que a gente às vezes replica nos nossos filhos, que a gente nem vê. Então, eu quebrei muita maldição hereditária, acredito que o Jonathan também vem algo que já vem de berço, um costume de berço, então a gente também teve essa renúncia de entendimento da palavra, de saber que, poxa, isso aqui eu não vou continuar. Isso que é maravilhoso, não vou passar para frente. Norte, né? Não vou passar para frente, porque assim, veio
disso, dessa geração, depois passar por isso, depois passou para meus pais, depois passou para mim, e vou passar para meus filhos mesmo. Cara, às vezes é uma cultura familiar, às vezes é algo que você vê que te afasta da presença de Deus, a gente, não, pera, para, chega aqui. Não é mesmo? Então eu vou ensinar minha família baseado naquilo que a palavra diz. Pronto. Isso, cara. Pra isso que a gente tá aqui, né, cara? Porque pra bater ponto já tem uma galera, né? A gente tá aqui pra fazer a diferença. Tem uma galera. Né? A gente tá aqui pra fazer a diferença, ser o exemplo, né? A pessoa fala, mas... Fala assim, a gente não pode imitar homens, Paulo. Seja imitador de mim, como eu fui de Cristo. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande e uma responsabilidade que a gente tem que entender que, eu me sinto muito fraco, falho. Beleza. Mas você tem que entender que você tem que ser um exemplo, né? Aí nós falamos de igreja, né? Mudando aí do assunto de igreja. Igreja é isso, né, cara? Igreja é isso. Tem um monte de gente que sai das suas casas, isso há anos. Sai da sua casa, se arruma top, vem pra igreja, escuta a palavra. Pra casa. Pronto. Top. E evangelho não se resume aqui. Né? Não se resume aqui, não se resume aqui nessas quatro paredes. Agora nós estamos aqui dentro da igreja, gravando. E não se resume nessas quatro paredes. Não, é muito legal. Então, e tem pessoas que, né? Estamos aqui chegando 5 da tarde, saindo por último, fechando a igreja. Nós estamos com programações aí que a gente chega cedão e sai. E glória a Deus por isso. E a gente cansa, mas é um cansaço bom, né? Cansaço gostoso. Fala. Sim. E igreja, templo, parede, som legal, né? Na sua igreja aí você deve ter um som legal. Você deve ter um piso legal, bancos confortáveis, você deve ter, sei lá, né, uma estrutura muito top, né? A gente tem aqui na cidade igrejas enormes de estrutura, mas acaba. Tempo acaba. Tijolo acaba. Tudo tem prazo de validade. Aquela caixa de som que tá ali. Inclusive tem no nosso canal. Tem no nosso canal. Passa, cara. Passa. Isso aqui passa. Isso aqui, ó, tem um prazo de validade. Isso aqui é muito tempo, mas tem um prazo de validade. Né? Tudo tem um prazo de validade. Tudo agora, isso aqui que nós estamos gravando. O que permanece são pessoas. São as pessoas. O que permanece é a palavra que ficou gravada um dia no coração do Jonathan. E eu me faço lembrar, você me faz lembrar da irmã Preta. Da irmã Preta? Quando eu era criancinha, assim, cara, ela fazia cuti na casa dela. E dava lanche. Eu ia lá por causa do lanche. Quem nunca, mano? Quem nunca? E quando eu me converti, eu entrei aqui. Eu falei, cara, eu conheço essa irmã. Eu me lembrei da minha infância, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Mas ela plantou a semente lá atrás. E essa semente foi plantada. E com meus 12 até os 15 anos, eu acho que era para mim ser batista mesmo, inclusive dessa igreja. Teve um projeto da primeira igreja que ia lá no nosso bairro. Infobol. Participei disso aí. Informática com futebol. Cara, tirava nós de lá e levava para a primeira igreja, os moleques de vila, os moleques que não queriam saber de nada com nada, e ensinava informática pra gente. Eu aprendi pintura em tecido um pouco, né? Futebol, cara, foi outra semente. Cara, pode perceber, Jonathan, que pessoas que entenderam isso, pessoas que entenderam esse propósito, cuidam de outras pessoas. Essas pessoas não conseguem ficar paradas. Eu já cheguei a falar assim, eu não vou fazer mais nada. Já teve isso, Jonathan? Eu não vou fazer mais nada. Você também já deve ter feito isso aí. Eu vou aceitar isso. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou sair desta igreja. Vou ir para outra igreja e não vou fazer mais nada. Por quê? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Lidar com as pessoas. Não é fácil. Eu estava fazendo as contas ano passado, de 1 ano, 12 meses. Eu fiquei à frente da igreja, né, junto com a diretoria maravilhosa, aproveitar para elogiar essa igreja que é bênção na minha vida, mas eu fiquei à frente da igreja 7 meses, mais da metade do ano, né? Então a gente passa por situações, não é possível, moço, porque uma coisa é você vir para a igreja, né, e fazer parte ali de um grupo onde tem um líder e o líder fala assim, você vai evangelizar com a pessoa, agora você vai sair entregar panfleto, você vai segurar um cartaz lá no semáforo. Isso é maravilhoso. Agora, você ser a pessoa que... Cara, tá na frente ali. Não, é difícil, é difícil. Não é fácil. É maravilhoso. É maravilhoso. Por que é maravilhoso? Cara, você está falando que você sofreu virar do trem. Sim.
mas foi o período onde eu mais vi Deus agir na minha vida. É o período onde a gente mais aprende. Onde eu passei a maior crise financeira da minha vida. A maior crise financeira da minha vida eu passei quando eu estava à frente da igreja, a igreja estava sem pastor. Maior crise financeira. Mas foi onde eu tive a maior experiência com Deus da minha vida. Tá entendendo? São os dois extremos. Mas, cara... É isso mesmo, cara. Cara, é coisa de... Eu vou ter testemunhar para falar pra galera, mas eu abri a geladeira da minha casa, saí de manhã, não tinha nada. Carlos, em pleno século XXI, meu Deus, minha gente, não tinha nada para comer. E eu fiz a seguinte oração: Pai, é com o Senhor, eu não tenho o que fazer, minhas filhas não têm o que comer. Amém. Fui trabalhar, e aí voltei para casa, a gente almoçamos na minha sogra, se eu não me engano, mas eu lembrei dessa oração e passei o dia ali com isso. E aí quando foi no final do ano, quando foi no final do dia, a gente levou um filho nosso, o João, para casa, falou: aqui, mandaram te entregar. Quando eu peguei na mão, eu falei... Eu estava nesse momento, falando, mas tem que entregar. Vamos entregar logo para ele hoje. Cara, foi isso. Cara, eu não tinha o que comer. E a minha oração foi: Deus, é com o Senhor. Cara, e no final do dia, eu arrepio, eu emociono de falar isso. No final do dia, parece que eu ouvi Deus falar assim: eu não te desamparei, filho. Toma. Cara, nossa, não... Deus é maravilhoso. E aí depois Deus me abençoou com o serviço. E aí é sobre isso que a gente iniciou falando. Como que eu vou falar que é a presença de Deus? Deus é isso, moço. Deus é isso. Deus é aquele que realmente manda o maná do céu. Às vezes a gente fica esperando algo cair do céu, mas às vezes já está aqui preparando. Já está preparando, ele só envia, fala, viver a igreja, viver isso é maravilhoso. E eu não teria, eu tenho plena certeza que eu não teria esse tipo de experiência se eu só saísse da minha casa, me arrumasse, sentasse nesses bancos e pronto. Não tem como. O início do meu ministério foi exatamente isso. Ministério de louvor, que eu digo, né? Não sei se a gente vai falar, porque a gente tá falando faz hora, né? Não vamos... Vai ficar uma parte 2. Mas o início do meu ministério foi exatamente isso, o ministério de louvor, né? Eu passei muito tempo recusando o meu chamado, lutando contra o meu chamado. Hoje faço teologia, estou no 3º semestre, já me iniciei o 3º semestre. Mas o início do meu chamado do ministério de louvor foi exatamente isso. Cara, eu não aguentava ficar parado. Né? Não aguentava ficar parado. Aí eu ficava cuidando do Lucas na época, que era baterista, e o Anderson, que era baterista na época. Eu quero fazer parte desse ministério, eu quero fazer parte disso aí, eu quero fazer... Sabia? Não sabia nada, eu acabava com o sofá da minha mãe, tentando tocar bateria. A maioria dos bateristas começou no sofá, esse é um segredo que eu tô revelando pra galera. A maioria dos bateristas começou no sofá. Mas então, eu acabava com o sofá da minha mãe, e aí começava a ouvir música, eu ouvia muita música, gospel. E aí teve uma vez que eu vinha todo ensaio, gente, todo ensaio eu tava aqui. Não fazia parte do ministério, não sabia tocar nada, mas tava aqui, moço. Ajudava a limpar a bateria, tava por aqui. Teve uma vez que o Lucas tava tocando no ensaio, se não me engano era sábado à tarde, tava tocando no ensaio, aí ele saiu para ir beber água, né? E o Thiago, que era o violonista, continuou tocando. Chegou minha hora de brilhar, moço. Subi na bateria, peguei as baquetas e toquei o pão com chá. O simplesinho, tut-tat, acabou, moço. Aí a galera viu que eu sabia alguma coisinha e falou: você vai começar a tocar nos cultos de quarta. Pronto. Não faltava um culto de quarta. Todo culto tava aí. Onde eu peguei as muras quartas-feiras. Mas não faltava um culto de quarta. E aí depois virei o baterista da igreja, o segundo baterista, depois me tornei o primeiro baterista. Aí continuei, persisti, e aí sempre estava no meio da galera. Comecei a ir para uma célula, se tornei líder de célula. Aí comecei a aprender. As coisas foram fluindo. Quando a gente mais se envolve, mais a gente está envolvido. A gente mais está dentro desse grupo de pessoas, né? É a mesma coisa do seu ciclo de amizades. A mesma coisa. Quando você conhece uma pessoa bacana, no nível de amizade ali, você quer estar perto, você quer somar, né? Aí você vai aprendendo coisas novas. E, infelizmente, hoje, algo que leva para prejudicar. Sim, né? Mas quando se trata de igreja, quanto mais a gente está envolvido em fazer alguma coisa,
mais a gente se envolve, mais a gente conhece pessoas, mais você aprende. Foi exatamente o que aconteceu. Comunhão, né? Sim, foi exatamente o que aconteceu. Aí comecei a tocar bateria. Tava todo faceiro tocando bateria, tocava domingo à noite já, tal, tocava louvorzão, tocava fora, né, bem baterista. E aí comecei a aprender um violãozinho e parei. E aí teve um período que o Ministério de Louvor Precisava de um, não tinha ninguém. explodiu o Ministério de Louvor. Na verdade, não precisava só de um violão, não Precisava de todo vozes, mundo. precisava de Explodiu o bateria. Ministério de Louvor, saiu todo mundo saiu. E aí ficou quem? Eu. Que tocava a bateria e ficou minha esposa, que cantava. Aí, bom, eu já era líder de célula, eu falei, bom, pera, vamos ter que administrar essa situação. Né? Eu vou me virar a aprender violão, porque eu sabia só o basicão, sei até hoje só o basicão, mas vou me virar a aprender violão. E tinha meu cunhado que também desenrolava um pouquinho da bateria, né? Que tava ali, o Felipe, te vira, negócio, aprende bateria. É tu. Agora o Ministério de Louvor, eu, você e Carol. Passamos um período, um tempo. Só isso, bateria, violão e voz, duas vozes. Eu não cantava, gente, não cantava. Minha voz era de taquara rachada, e aí, vamos lá, aprender a cantar também. Aí a gente foi desenvolvendo, foi trabalhando, foi desenvolvendo a voz, desenvolvendo o violão ali, e aí, resumindo a história, né, porque senão vai ficar muito longo. Hoje nós temos eu que toco bateria, meu cunhado que toca bateria, e temos o Daniel que toca bateria. Daniel é uma criança de 12 anos? Não, acho que é menos, né? Acho que é uma menos. Criança que, cara, Deus usa tremendamente para tocar bateria. Temos eu que toco violão, o Felipe que toca violão, que é meu cunhado. Então nós temos baterista, violonista, temos tecladista, temos baixista, sonoplasta, temos pessoas que cantam, temos um mídia tremendo, entendeu, gente? Então, tipo assim, Deus honra, literalmente, seja fiel no pouco, que Deus vai te honrar no muito. Todo mundo explodiu, eu vou parar também, vou parar, todo mundo saiu mesmo, eu vou sair. Negativo, continua, persiste, ora, clama, que vai dar certo. Uma frase que veio para mim mesmo, numa época difícil. O Espírito Santo me deu, ele falou bem assim: tem tempestades que te arrastam para o seu propósito. Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida para nos direcionar para o nosso chamado. Propósito, pro nosso chamado. E nem eu me lembro de Jonas, né? Tempestade veio, o peixe engoliu ele, qual era o propósito? Nínive. Eu me lembro até de Paulo, o naufrágio, o que aconteceu, ele ganhou a ilha de Malta. Então, a tempestade com a igreja mesmo em Atos, a perseguição, todo mundo ali, acomodado, a igreja foi legal. Só que precisava, o ID precisava acontecer. Perseguição, tempestade, para o propósito ser cumprido. Então, tem tempestade que nos arrasta para o nosso propósito. Assim, Jonathan, a igreja, a palavra de Deus, não vai parar. Não vai parar. Você pode parar. Por exemplo, vamos supor que eu parasse. Ali, o Ministério de Louvor explodiu e vou parar. Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém. Não adianta. A palavra de Deus permanecerá. Pronto. Deus permanecerá. Às vezes, meu irmão, Deus levantava uma senhorinha lá do banco, chegaria, cantaria a capela, e hoje estaria maior ainda o louvor. Realmente. Tá entendendo? Então Deus levanta pessoas. Então o seu ministério vai fluir sem você, tá? Exatamente. Triste notícia para você. Você não é você não é a última bolacha, você não é o alecrim dourado, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Faça parte disso. E faça o seu melhor também. Faça parte desse ministério. Deixa eu testemunhar algo em relação a esse cara aqui, ó. Nós tínhamos um celular, nem o celular tínhamos, um sonho sobre mídia. Cara, hoje nós estamos com essa estrutura, com isso aqui. Tá gravando aqui no celular, tá gravando aqui na câmera. Como é o nome daquela parada ali? Softbox. Nós estamos com um canal no YouTube, nós estamos com Instagram, nós estamos com conta no TikTok. Cara, nós temos um vídeo no TikTok, eu morro de orgulho de falar isso, cara. Nós estamos com um vídeo no TikTok desenrolado por essa galera aqui, que deu mais de 500 mil pessoas, 670 e pouquinho, cara, 1.000 pessoas. É mais do que a nossa cidade, entendeu? Pessoas que conheceram o Evangelho, pessoas que de alguma maneira ouviram falar da palavra de Deus. Então, o ministério vai andar, e é maravilhoso quando o ministério anda com você participando. É verdade. Com você fazendo... Pessoas precisam de pessoas. Isso, pessoas precisam de pessoas. Mas assim, como humanos, como ouvirão se não há quem pregue?
realmente. Como ouvirão que se não há quem pregue? E eu preciso ser esse agente transformador, porque Como não, evangelho se não for enviado, né? entendeu? Evangelho é isso. Evangelho é pessoas, moço. E se eu for só para construir uma igreja, só isso aqui só de bonito. se eu construir uma igreja maravilhosa dessa, só cara, e não tiver pessoas aí, pra que não serve? adianta nada, não serve. Se eu me arrumar todo bonitão assim, para não alcançar pessoas, para quê? Não adianta nada. Então, cara, o evangelho é muito mais do que você estar num domingo à noite. Vale, muito mais. Não tem, para você entender, você tem que viver. Não tem como descrever. Eu estive conversando recentemente, que a gente está falando com os outros aí por fora, tá falando de Bíblia, tá falando de igreja, né? E eu gosto de ser batista por conta disso. Não estou aqui falando de outras religiões, tá? Não de outras denominações, perdão, nem de outras religiões. Mas eu gosto de ser batista por quê? Porque nós temos CNPJ, nós temos contador, nós temos diretoria, nós temos estatuto. Então é uma estrutura assim, totalmente formada. Ser rigoroso debaixo da lei também, né? Nós precisamos cumprir lei, nós temos contador, nós temos conselho fiscal, nós precisamos pegar... Então, são N situações. E aí, eu estava conversando com uma pessoa em relação a isso, e ele falou, tá, Carlos, mas conheço pessoas, assim, que vão para a igreja, tal, e falou da menção da igreja, que eu não vou citar aqui, mas, e o esposo não vai? Essa pessoa está aqui, está na igreja há 15 anos, e o esposo não vai. Pessoa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei justamente essa frase. Às vezes as pessoas não vão a um lugar que, quando chega, tem fofoca, sim, tem gente falando mal de gente, tem divisão. Jovens, agora eu vou dizer pra minha galera, né? Tem jovens adolescentes olhando... Nossa galera. Pra nossa galera. Mas eu vou dizer pra nossa galera. Chega na sua igreja, tá os jovens adolescentes na sua panela, ali, olhando assim para as pessoas lá. Olhando torto pro visitante. Olhando assim pro visitante. Nossa. Entendeu? Então, assim, as pessoas não vão porque fecha isso aqui e não cabe mais gente. Fica dando uma bolha, né? Entendeu? O evangelho é muito... E o evangelho vai além disso. O evangelho é para estourar a bolha. Como que uma família, né? Às vezes tem só uma pessoa, e eu não estou dizendo que é geral isso, mas às vezes tem geralmente é a mulher, né? Só a mulher está dentro da igreja, só a mulher vem para a igreja, isso há anos, e o marido não quer vir. Às vezes, é só porque a mulher chega em casa e fala mal da igreja. Exatamente. Só porque a mulher chega em casa e distorce totalmente aquilo que é pregado aqui, xinga. Como que ele vai querer fazer parte disso? Eu não lembro se foi para vocês que eu falei essa frase, porque normalmente eu falo, essa frase não, é tipo meio que uma história que aconteceu. Eu falo normalmente quando estamos começando algo. Uma vez eu fui começar uma célula. Falei, é isso. Sempre quando eu estou começando algo, uma história, eu acho que eu devo ter falado para vocês que eu tinha um grupo de PG, né, de célula, aí veio um povo do Paraná, eu acho que veio do açaí, veio do Paraná, ou do Pará, uma coisa assim, não me lembro onde. Mas olha, esse açaí é puro, da terra, de lá e tal. É só fazer. Alguém quer fazer? Ninguém lá, não quero. Não quer fazer? Não quero. Aí teve uma menina que falou, eu posso fazer? Com aquele olho brilhando. Não pode? Então, posso fazer mesmo? Então, vou lá fazer. E começou a fazer. E ela fez aquele açaí, cara, e ela começou a experimentar aquele açaí e ficava, nossa, que maravilhoso. E ela experimentando e a galera olhando assim. Todo mundo quis depois. Todo mundo olhando, daí de repente chegou com um pratinho assim, posso comer um pouco? Ela, claro. Posso experimentar um pouco? Claro, pode experimentar. Aí, de repente, cara, todo mundo maravilhado com aquele açaí. E eu acredito que o evangelho é isso. É isso. A gente experimentar e mostrar pro povo, nossa, isso é muito bom, maravilhoso cara. Isso é maravilhoso. A gente não chegar em casa e falar, nossa, hoje o culto foi cansativo. Falar, nossa, hoje o culto foi uma benção. Não, tipo, falar mal do irmão do outro. Falar, cara... As pessoas não vão querer, cara. Falar, cara, Deus é maravilhoso. Mostrar a beleza que o evangelho tem. Porque daí as pessoas vão querer experimentar o que a gente está experimentando. Quando a gente chega no nosso colega de trabalho e queima por falando da Bíblia, queima por falando... Isso eu digo muito pro... pessoas veem isso. Sim, eu digo muito pro Ministério de Louvor. Eu sou líder do Ministério de Louvor. E às vezes nós estamos cantando aqui... Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu consolador. E a galera tá assim... Cara, celebra, entendeu? Nós precisamos demonstrar isso que nós vivemos. E aí, foge disso aqui. Foge de quatro paredes. Exatamente. Isso é viver evangelho. O evangelho tem sobre isso. Não é um evangelho que tudo pode.
Não é um evangelho que tudo pode. A gente tem que mostrar que a gente é feliz, então a gente vai estar na roda de tal, né, fazendo... Não, negativo. Justamente o contrário. Nós precisamos estar lá fazendo diferente. Fazendo... provando, mostrando aquilo que nós realmente vivemos aqui dentro, que é a alegria do Senhor. Eu não preciso de álcool, porque o Senhor é minha alegria. Eu não preciso de droga, porque eu não preciso nada para ocupar minha mente, que minha mente já é transformada. Cristo preencheu o meu vazio, o vazio de Jonathan, o vazio de várias pessoas que estão aqui no nosso meio, que não cabe dentro da gente. Não cabe, não tem como. Né? Às vezes você jovem busca em bebida, você jovem busca em sexualidade, você jovem busca em relacionamento, você jovem busca em tantas outras áreas. Cara, Cristo preenche. Você não vai conseguir preencher esse vazio com nada, cara. Seu vazio é do tamanho de Deus. Parece até clichê, mas é a realidade. Não tem. Cara, é exatamente isso. Aí nós falamos de qual a... Olha eu conduzindo já. Nós falamos de qual é a perspectiva, o que nós esperamos. É exatamente isso, cara. De igreja grande em quantidade. Vai um monte de pedra agora. Mas também em qualidade. E você pegou bem o que eu ia te perguntar. Qual que é a sua expectativa? Qual a expectativa? Exatamente agora. Se a gente não mudar assim, vai embora conversando. Vai embora. Isso mas, cara, essa expectativa é encher a igreja de jovens com qualidade. Né? Pessoas com qualidade, que adoram a Deus com qualidade. Carlos, como assim? Cara, pra gente é maravilhoso uma igreja cheia. Maravilhoso uma igreja cheia. Cara, por mim teria 100 jovens aqui. Mas eu prefiro ter 3 jovens que entenderam que transar antes do casamento é errado. Eu prefiro 3 jovens que entenderam o seu valor, que não vão se vender por nada. Eu prefiro 3 jovens que leem e são fiéis na leitura da palavra, no jejum e oração, do que 100 que não são. Tá entendendo? Essa é a qualidade. Carlos, mas se tiver 100 jovens que entenderam tudo isso aí, glória a Deus por isso, né? Vamos atrás de 1000, vamos atrás de 1000. Mas essa é a intenção, encher a igreja, sim, de pessoas com qualidade. Mas aqui a gente vê que a gente acompanha, lê a palavra de Deus e sabe que a intenção de Deus não é morar em templos feitos por mãos humanas. Mas aqui, esse templo feito por mãos humanas é o lugar onde os santos se reúnem. Onde os santos se reúnem. Adorar a Ele. Entendeu? Então a gente pode ter aqui 100 jovens num culto de domingo. Sábado, geralmente, culto do jovem, né? Da sua igreja. Sábado, culto. 50 jovens que não entenderam esse propósito ainda. Mas hoje aconteceu um culto. E um entendeu. Então vão embora. 49 que ainda não entenderam. Mas um que entendeu. Aí sabe o que vai acontecer? Esse que entendeu vai voltar. E aí ele vai demonstrar a alegria que foi conhecer a Cristo. Aconteceu isso comigo. Aí sabe o que vai acontecer? Mais um jovem entendeu o projeto de Deus para a vida dele. Vamos embora 48. Tá entendendo? Esse ciclo é exatamente isso. Você está falando que eu mais um evangeliza. É só encher a igreja. Encher a igreja de jovens e pregar a palavra. Não entretenimento. Pregar a palavra. Entretenimento você encontra muito aí fora. É muito bom dinâmica, é muito bom gincana, é muito bom louvorzão, é muito bom, moço, é maravilhoso. Mas nós precisamos ensinar a palavra. Porque não adianta ser movido pela emoção. Tem que ser movido pela certeza, pela verdade do evangelho. Que emoção um dia passa. Porque é o evangelho que cura, é o evangelho que limpa a nossa alma, é o evangelho que nos dá clareza de entendimento. É o evangelho que mudou e muda a vida de várias pessoas aí. Então a gente precisa resgatar isso em nossas igrejas. Resgatar essa essência de nossas igrejas, de usar as ferramentas que temos, né? Não é pecado você usar um Instagram, uma mídia social para ir para sua igreja, não é pecado você usar um TikTok para sua igreja, não é pecado você... pecado é você usar isso mal. Pecado é você usar isso para, sei lá, seguir menina aí de biquíni, sei lá, entendeu? Desviar a sua atenção, entendeu? Então não é pecado você usar as ferramentas que você tem, porque aí você está demonstrando também que o evangelho não é chato. Né? A gente pensa, eu não vou para a igreja nada, negócio chato aí. Não, a gente tem ferramentas hoje maravilhosas que o mundo aí fora usa, mas que nós usamos para evangelizar, para cuidar de pessoas, né?
para fazer em situações que falam do Evangelho. Então, o objetivo é esse, o foco é esse, a expectativa é essa. Exatamente. Né? Eu trabalhei, Jonathan, você é dessa época, né? Como líder dos jovens. E aí nós tivemos um problema. Você converteu nessa época, né? Converti. Então, o Jonathan é fruto aí de oração e clamor nosso pela juventude. E o que eu sempre gosto de enfatizar onde eu vou. Eu me converti na célula. Na célula, culto no lar, tá entendendo? Então a importância disso, é sair disso aqui e fazer o ID. Então foi um jovem, naquela noite deve ter ido 20, mas voltou 19, vazios e um cheio, tá entendendo? Esse é o objetivo, essa é o que nós esperamos. Então é sobre isso, cara, é sobre falar da palavra da verdade. Cara. E eu tenho uma experiência assim real comigo, assim. Não vou falar porque nós já tá real, assim, que a palavra de Deus, ela te salva, cara. Porque, assim, teve momentos muito difíceis, você sabe um pouco. E, cara, foi a palavra de Deus que me salvou. É o que... Nós precisamos fazer 2 disso aqui, viu? Precisamos. Cara, quando eu pensei em fazer o mal, não trate o mal com o mal, mas trate o mal com o bem. Aí, cara, não procure vingar-se, deixe comigo aí, eu retribuirei. Cara, e isso, num momento, assim, eu falei, mas Senhor, tipo assim, a gente questiona, né? Mas só que daí depois a gente entende, cara, se tivesse feito, eu teria acabado com a minha vida, eu teria... Nossa. Tem pessoas, Jonathan, que ouvindo isso, que às vezes passando por isso, mas eu não sou besta, eu não sou trouxa, eu não sou capacho, eu não, né? A gente vê várias coisas, eu não faria isso porque eu não sou isso. Eu não tenho sangue de barata que você tem. Mas quem conhece o Evangelho, quem conhece o Evangelho, quem conhece a palavra, quem conhece o que Cristo fez, pensa sobre isso. Pensa sobre isso. A carne pode estar gritando para você fazer, mas você fala, não posso, porque Ele me amou primeiro, se entregou por mim. Cara, então é assim. Voltando ao assunto, eu fui líder dos jovens, né, dessa época aí. A gente muda de assunto muito rápido, né? Mas assim, eu fui líder dos jovens e a ideia, agora nós temos um pastor, eu deixei a liderança dos jovens. É legal, sabe o que? Só te cortando. Que você tá respondendo as perguntas que eu tava pensando em fazer. Bom, maravilhoso. Tá fluindo, o Espírito que habita em você testifica o que habita em mim. Eu penso em fazer a pergunta e falo, a gente tem que ir pra esse norte. Aí você começa a falar. Mas muito bom. E aí, eu não era ainda vice-presidente da igreja, né? Mas eu sentia que precisava ser feito alguma coisa, então a gente trabalhava, fazia as situações, depois me tornei vice-presidente da igreja, aí ficamos sem pastor de novo, né? Eu me tornei vice-presidente da igreja na época do pastor Samuel, e aí o pastor Samuel saiu, e aí eu fiquei com isso no meu colo, né? Com essa responsabilidade. Com essa responsabilidade no meu colo. E aí eu não conseguia mesclar, trabalhar com juventude, até porque juventude suga a gente, né? Juventude suga a gente, e igreja, né? Então aí eu priorizei a igreja, né? E eu acredito que não foi um trabalho ruim, né? Porque nós, honra e glória do Senhor, entregamos aí uma igreja junto com a diretoria, firme, uma igreja em quantidade boa, em qualidade também. E hoje, evoluindo gradualmente. Isso, evoluindo gradualmente. Assim, nós tivemos batismo, quando nós estávamos sem pastor, não foi eu que batizei, mas nós pedimos auxílio. Nós tivemos casamento agora, recentemente, outro batismo, né? Então, no período nós estávamos sem pastor, poxa. Então, assim, não é porque eu sou bom, não é porque a diretoria é boa, né? Aliás, que é boa, mas é porque nós carregamos a essência que é a presença de Deus. Então agora, com a chegada do pastor Valdinei, com a chegada aí dessa família pastoral que é abençoada em nome de Jesus, nós pretendemos, né, dar uma esfriada, uma acalmada, né, não esfriada de parar, mas uma acalmada, pensar, planejar e para cima, trabalhar com a juventude. Cara, eu também, entendeu? Eu tô ansioso assim, porque como a gente vive no meio, né, da juventude, nós temos alguns planos a serem executados já, assim, algo que já está quase certo, né, que a gente já fica... aquele negócio, a gente não consegue ficar parado. Tem que chegar, porque é algo maravilhoso, e é algo maravilhoso que eu digo, quem mora em Redondeza vai saber, é impossível não saber quem mora em Redondeza, então algo que vai além dessas 4 paredes, né, visando o bairro, visando vizinhança, visando pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus. Inclusive, esse sábado nós temos um projeto que é exatamente isso, né? É um culto
lá fora, um culto lá no Parque do Lago, num parque, onde a gente vai juntar uma galera. Um lugar entendeu? público, né? A visão é essa daí. Então, assim, trabalhar com essa juventude. Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Bom, Carlos, cara, o papo tá muito bom. É muito bom, a gente. Tá muito bom. Estamos aqui 1 hora mais falando ou não? Mais de 1 hora. Não sei, velho. Perdi a noção de tempo, não sei que hora que nós começamos, mas se o papo tá muito bom. Acho que a gente vai ter que fazer um 2. Parte 2, talvez até um 3. Vamos. Cara, a gente precisa falar de ministério. Tem tanta coisa pra falar. Tem testemunhos, tem. Sim. Vixe, tem muita coisa pra falar. Mas assim, como eu tenho a gatinha, né? Eu tenho a galera, Dona Maria tá lá fora. Tá esperando a gente. Mas a gente vamos se encerrar por aqui. Eu acho que o assunto até aqui fluiu muito bem. Foi muito bacana. Eu, tipo assim, superou minhas expectativas. Sabia que ia ser bom. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que seria tão bom assim, né? Cara, foi maravilhoso. Foi muito bom ter esse tempo de mesa com você. Claro que a gente sempre tá conversando uma coisa ou outra, mas tirar um tempo só pra nós dois conversar não tem, né, velho? Que massa. A correria do dia a dia e tal. E esse projeto... E compartilhar isso com vocês, porque é um projeto que começou agora, né? É o seu segundo, mas em breve, assim, em nome de Jesus, a gente vai abrir para várias pessoas. Para ter esse tempo de mesa, ter essa conversa, Cara, porque assim, e aí? Mas quem é aquele irmão lá? Eu já sei quem é aquele irmão, eu já sei algumas coisas que aconteceram na vida dele. A pessoa chega e já se sente familiarizada. Cara, esse irmão tem um testemunho legal, cara. Esse cara passou. Sei quem que é esse cara. Às vezes até atrai, né? Você passou por uma parada semelhante à minha. Que eu passei. Cara, aquilo que você falou me ajudou naquele dia. Porque a gente muitas das vezes senta aqui e fala, não vai ser nada, que dá, né? Mas às vezes, cara, toca 1 ou 2 ali de uma forma que a gente nem espera. A gente nem imagina. Isso aí a gente volta naquilo que conversou. É em prol a pessoas. Em prol a pessoas, não tem como. Então, Carlos, muito obrigado, cara. Você dê esse tempo aí. E vamos que vamos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus. Vai ter mais em nome de Jesus. A gente vai trabalhando. Estamos iniciando agora, mas a gente vai trabalhando, vai melhorando o que dá para melhorar. Sim, vai. E vai mantendo o que já tá bom. E vamos assim que Deus vai guiar o evangelho até o seu coração, que esse é o nosso propósito. Levar o evangelho até você, até a sua casa, até o seu coração. E eu deixo um versículo que Deus mandou que Moisés falasse para o povo de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe, galera. Tamo junto. Fim. Você é o cara, velho. Massa. Glória a Deus.